Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje o tema é influenciadores digitais. E para falar sobre isso a gente recebe a psicóloga Geise Ramos Machado e a consultora de imagem e também influenciadora digital Liliane Bernardes da Silva Teixeira. Liliane, antes do intervalo, a Geise falava um pouquinho para a gente assim, sobre os riscos para o influenciador quando ele não vê que aquilo que ele está produzindo surte efeito, né? Se aquilo é uma forma de buscar uma afirmação fora do que seja o entendimento dele, né? Uma afirmação no exterior. Como que é para você essa questão quando você diz assim, eu aproveitei a maternidade, estou levando isso para outras mulheres? Quais são os resultados práticos que você tem no dia a dia dessa vivência que você poderia compartilhar com a gente, né? Você acha que o que você está fazendo está surtindo efeito? Olha, eu percebo pelo feedback, né, dos seguidores isso. Porque assim, primeiro a gente tem que ter um sentido. Qual é o sentido de eu estar ali, né? Para que não corra o risco, como ela disse, né, de eu buscar ali uma autoafirmação para mim. Mas eu não estou ali para isso. O sentido, então, para mim é servir, é ajudar aquelas mães, aquelas mulheres, né? Então, através da minha realidade, eu mostro isso. E tá, mas como que eu vou saber se, né, tá sendo positivo ou não? Hoje eu recebo muito feedback das mães e das mulheres, de pessoas que estavam em depressão e com apenas dicas, né, falando pratica isso durante, né, a semana, dentro de casa se arrume, né, cuide do seu lar. Quando eu digo tudo isso para elas, quando eu dou as ferramentas e elas começam a praticar em casa, tem ajudado muito elas a saírem dessa depressão, né? A ter menos ansiedade. Eu não sei se isso tem alguma ligação psicológica, mas eu vejo que tem surtido efeito, né? Através do feedback delas. Como que é o contato com as suas seguidoras? É bem direto, porque assim, eu sempre abro o box de perguntas, dou bom dia para elas, todos os dias eu tô ali com elas, então deixo uma abertura para que venham falar comigo no direct se quiserem, né? Porque precisamos ter esse contato íntimo, principalmente para as mães, né? Porque às vezes não tem com quem falar e às vezes é comigo ali. Geise, quando a Liliane fala assim, pelo feedback das mães eu percebo uma mudança, né? Mães que estavam num processo depressivo, que estavam muito ansiosas, isso faz parte, essa melhora do processo de ser vista, de receber atenção, como que fica isso? Sim, totalmente, faz parte sim do trabalho que ela oferece, do serviço que ela oferece, principalmente porque ela se coloca no lugar do outro. Né? Foi o que eu disse anteriormente. Mesmo que virtualmente, ela se coloca no lugar do outro desenvolvendo empatia. Eu sei o que você está passando, eu sinto o que você está passando e de alguma forma estou aqui para te ajudar. Então isso é muito importante porque quem está do outro lado, certamente pelos feedbacks que ela recebe, se percebe acolhido. Se sente acolhido naquele momento de dificuldade, naquele momento de confusão mental, de mudanças de hábito, da dinâmica familiar é toda alterada, no sentido da maternidade como ela traz. Então, é sim, de certa forma, influenciado, é sim, de certa forma, acolhido, e o trabalho que ela tem feito soma com o que é o comportamento. Ela auxilia dentro das dicas que ela dá, ela auxilia dentro da própria experiência de vida que ela traz, que é possível, que é uma fase que pode ser difícil para quem assiste, como para ela também não foi tão fácil, mas que pode ser superado. E você quer falar alguma coisa, Liliane? Sim, assim, dentro da minha realidade com as clientes, eu vejo muito isso, né? Quando eu estou ali no contato com elas, atendendo, eu vejo muito esse efeito no psicológico, na vida dela, na vida real. Na consultoria, né? de imagem. Isso, na consultoria de imagem. Muitas vezes eu já peguei clientes em que a gente conversando, ela começou a chorar, começou a desabafar, falando que aquilo dali foi um processo para ela de mudança, que mudou a vida dela. Então, assim, eu vejo que está surtindo efeito, porque o que acontecia antigamente, ainda tem também, são profissionais que vão técnica pela técnica,
dinheiro Sim. pelo dinheiro, mas não humano, né? Tanto que eu falo que é consultoria de imagem humanizada, porque eu quero trabalhar com seres humanos e não com cabides, né? E é o que precisamos, né? É a humanização dos trabalhos de hoje. Tanto que tem um dos pensadores da psicologia que diz, né? Conheça todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar outra pessoa, seja apenas uma pessoa. Então, para que você alcance o outro, você precisa ser esse humano, para que você possa compreender e possa entregar a ele aquilo que ele precisa, que muitas vezes é só um acolhimento, é uma orientação, é uma dica, é uma palavra de apoio. Você pode, eu consegui, você vai conseguir. E isso é muito importante dentro do trabalho que ela faz. Liliane, quando você trabalha com a consultoria de imagem, o que você oferece para essas pessoas, né? Porque você disse, nossa, elas choram e dizem, foi um processo de transformação para mim. É um encontro consigo mesmo? Sim, sim. Tanto que quando eu estava estudando, eu me encontrei. Existe a Liliane antes da consultoria e a Liliane depois, porque mudou de fora para dentro. Por que acontece com nós seres humanos? Nós precisamos do símbolo ali, do fora, né, do exterior, daquele pequeno hábito para ir transformando aos poucos aqui dentro, né? Então, é o que acontece ali quando eu estou atendendo essas clientes. Eu falo que não é uma consultoria, mas uma jornada, né, que a gente faz. Onde ali a gente tem um contato para eu conhecer ela melhor, a realidade dela, o trabalho, os lugares que ela frequenta. E ali a gente colocar como meta qual que é a imagem que você quer passar. Definindo isso, né, durante toda essa jornada a gente vai ter definição de estilo. Eu não faço uma provinha onde a pessoa assinala que tipo de estilo é ou não. Não, eu alinho com a personalidade, que é aquilo que não muda, mas amadurece, né? Então ali a pessoa ela vai se encontrar numa peça de roupa, né? Ela vai vestir tal peça de roupa e vai ver que é ela, né? Através do teste de coloração pessoal. Várias vezes, quando a cliente pega a cartela de cores, ela fala, nossa, isso aqui é tudo que eu visto, é tudo que tem no meu guarda-roupa, é as cores que eu gosto, né? Então, ali há uma identificação. E a partir de então, quando ela começa a praticar, porque eu faço assim, 50% é meu trabalho, mas 50% é da cliente. Ela também tem que fazer o trabalho dela, para que aí no final dessa jornada ela saia transformada de fato e alcance a imagem que ela deseja. Geise. Isso que ela diz também, entra muita satisfação pessoal. O que ela busca? É se encontrar, é ter uma identidade própria ou é ser a Liliane réplica? Né? Então, quando ela traz essa cartela de cores, isso é tudo que eu tenho no meu guarda-roupa. É uma pessoa bem definida. Já identifica por ali o gosto que ela tem, aquilo que é a personalidade dela, e não simplesmente ela ser a sombra de um outro alguém. Ela seguir a Liliane, um influenciador, que seja quem for, mas eu quero ser a fulana ou a beltrana de tal. Não, ela sabe quem ela quer ser e ela busca essa transformação constante. Com ou sem apoio de alguém, mas ela sempre busca. E que bom que tem essa figura, porque pelo menos auxilia para que ela possa ser ela mesma e não a sombra de uma outra pessoa. Geise, a gente está falando aqui, pegando um pouquinho o universo que a Liliane colocou para a gente de mães, né? As mães que ela influencia, que ela auxilia por meio dessa atividade como influenciadora digital. Você externou para a gente no começo da nossa entrevista uma preocupação com as crianças e os adolescentes, dizendo e pontuando dos riscos que eles podem correr nesse universo, né? De que forma eu posso me certificar de que meu filho ele está assistindo a influenciadores que são bacanas, né? Como que eu faço esse monitoramento? Como que eu posso ter essa conversa com os meus filhos para que eles entendam exatamente isso que a gente está dizendo? Olha, você pode tirar um proveito positivo, mas você também tem que ter um filtro para entender quando essa coisa não é legal para você. Sim, é muito importante que os pais tenham uma abertura de diálogo com os filhos. Independente da faixa etária, o diálogo precisa prevalecer nas famílias. Então, mostrar para eles os riscos, não somente falar não pode. Hoje, nós, enquanto pais, temos muito hábito de não pode, não pode, não pode. Mas o que pode? Quando pode?
Então é muito importante orientá-los no sentido, não pode por isso, e explicar dando relatos, dando exemplos de situações que já aconteceram, situações verídicas mesmo. Adolescentes hoje a gente vê muito que tem muita liberdade, os pais dormem, passam madrugada fora no celular. Então algumas dicas que eu poderia dar seria, primeiramente, o diálogo em família, estabelecer horários para que se utilize essa internet. Se está utilizando de madrugada, o que está vendo? Por que tem que ser num horário que ninguém está vendo? Precisa ser nesse horário. O que está vendo? E muito se fala, os pais estão invadindo a minha privacidade. Eu não entendo que seja uma invasão, os pais conhecerem aquilo que seus filhos visualizam dentro da internet, dos meios sociais. Eu acredito que seria uma forma de monitoramento. O que você pode ver, o que é apropriado para a sua faixa etária. Porque, por outro lado, sabemos também que crianças e adolescentes gostam muito do que é proibido, o despertar, a curiosidade. E se os pais não monitoram, eles vão, sim, até o alcance desse proibido, e muitas vezes, quando os pais percebem, já é tarde demais. Temos exemplos em vida reais, não tão longe da gente, como também aí na novela que agora passou um caso de pedofilia. Né? A atriz o tempo todo ali, estou conversando com as minhas amigas, e, no entanto, teve um caso assim. Então, exemplificou muito bem o que é a nossa realidade. Vamos monitorar, vamos conversar, vamos orientar, estabelecer, sim, os limites de uso. Quando pode, quando não pode. Como nós havíamos conversado, hoje tem crianças e adolescentes que se alimentam com o celular na mão. Estão em uma festa de família, em uma reunião com os amigos, estão lanchando, estão ali com o uso de celular em mãos. E muitas vezes essa atitude desencadeia outros transtornos, outros problemas, inclusive mentais também. Jogos desencadeiam ansiedade, intolerância à frustração. Com isso vem uma depressão porque se sente incapaz de fazer, o colega está muito além, eu estou ficando para trás, não consigo. Sim, o comportamento antissocial, cada vez mais longe do real e mais próximo do virtual. E sem contar também no físico, né? O manuseio demasiado ali também gera questões nos braços pelo comportamento repetitivo. Então, eu sugiro que os pais estejam sempre atentos, que conversem, que orientem, que estabeleçam limites e que, inclusive, façam combinações também com seus filhos. Quando pode, quando não pode, as regras básicas da boa convivência. Liliane, a Geise trouxe para a gente um exemplo da novela, e a novela também aborda a vida de influencers, né? Que nem sempre mostra a verdade. Por exemplo, a gente tem uma personagem que está vivendo um caos na vida dela, mas a gente diz assim, não, os seus seguidores querem ver você feliz. E ela vai ali e veste uma máscara para poder passar aquilo que as pessoas querem consumir, né? O que você diria para as pessoas que buscam esse caminho, né? Que buscam desempenhar esse papel de influenciadores? Então, é como se você andasse numa roda sem saída, né? Porque a pessoa ela vai ficar ali vestindo aquela máscara, outros vão querer ser como elas e aí vão vestir aquela máscara também, né? E aparentar aquilo dali. Só que aquilo vai cair num fim não legal, né? Que às vezes é a depressão, a ansiedade e tantas outras doenças aí psicológicas, né? Então, é necessário que essas pessoas, né, tenham consciência, primeiro, do impacto que elas têm, né? E aí de entender que é necessário trazer a realidade para as pessoas, né? Porque senão, realmente, se eu fico ali com aquela máscara, né, mostrando quem eu não sou, eu vou ficar doente, a pessoa que está do outro lado vai ficar doente, e aí quem que vai curar, né? Geise, para a gente finalizar, como você enxerga essa geração que agora diz assim, mamãe, filma o que eu estou fazendo, coloca no YouTube, eu quero ser youtuber quando eu crescer, né? Virou uma profissão mesmo, né? Eu quero ser youtuber, eu quero ser influenciador. O que a gente pode esperar dessa geração? E no seu ver, é uma situação que ela pode ser transitória, que pode daqui a pouquinho não existir mais, por exemplo?
Sim, acredito que pode ser transitória, sim, como também pode ser permanente para aqueles que já têm em si esse despertar. Existem crianças que muito cedo, 2, 3 anos, já têm essa questão, o uso do celular e já pedem mesmo. Filma aqui, quero fazer isso, quero postar, e convivo com crianças dessa forma. Então eu vejo que pode ser transitório quando é diversão. Nessa fase da vida, na infância, mais precisamente até a pré-adolescência, precisa ser divertido. Para ser saudável, precisa ser divertido. Se é feito como uma obrigação, como um ganho de custo até, eu entendo que não é saudável. E uma vez não sendo saudável, pode sim influenciar totalmente até na personalidade dessa criança. Eu preciso ser a personagem feliz. E, na verdade, por trás não existe aquela felicidade. Então, ela se sente como uma obrigação de passar uma imagem que ela não vive, que ela não tem. Quando transitória, é satisfatória, é prazerosa, é leve. Uma vez que é obrigatória e atrás sempre tem algum ganho dos pais, quando acontece isso é prejudicial para a criança. E uma vez que ela entende que ela está recebendo algo por isso, mais para frente ela entende que é uma obrigação. E essa obrigação ela se perpetua. Eu não posso parar porque vai faltar. Eu não posso parar porque eu tenho esse ganho. Então é a questão do prazer. Vejo que precisa ter muito cuidado com esses 2 pontos para que seja leve, para que seja saudável, e mesmo que tenha o ganho, que seja um ganho prazeroso, não um ganho por obrigação. Meninas, muito obrigada pela vinda aqui ao Papo com Ela, para que a gente pudesse falar dessa temática. Vamos agora à nossa dica literária. O livro escolhido hoje é O Fada Demônio, do escritor Vitor Angels. Com um toque de fábulas infantis e a inocência de um amor sincero, os contos que formam o exemplar são narrados em linguagem simplificada e com muito bom gosto para os céticos. Vitor Angels é o autor da série de romances para jovens adultos Alquimistas Espirituais, cujo primeiro livro, O Alquimista Imortal e o Perfume da Princesa, foi publicado em Portugal. Nascido em Cuiabá, o autor é licenciado em artes cênicas e graduado em marketing. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela.